e que esta oportunidade ela possa proporcionar para a gente até o que a gente nem sabe, mas tudo aquilo que a gente precisa. Nós estamos com a Tua palavra aberta e que o Teu Espírito possa nos ajudar a entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O verso 10 do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele traz uma informação que a gente talvez já tenha visto, já tenha lido, mas dentro do contexto que a gente está vivendo, ela se torna assim muito relevante. A Bíblia ela diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Não é interessante essa passagem dentro do contexto que a gente está vivendo? Você concorda que há muitas vozes no mundo? O que você acha? Há muitas, né? Há muitas, mais do que a gente pode imaginar. Nós estamos cercados disso. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esse tempo por conta dessas muitas vozes, e tem uma palavrinha aí que ela está aparecendo muito, é a palavra polarização. Já ouviu isso? A palavra, né, o verbo sendo articulado, polarizar, que é a tentativa de definir você numa das extremidades. A gente tem ouvido muito isso. E todas essas coisas, de uma maneira direta ou indireta, tentam chegar, nos alcançar. E, através de propostas diferentes, fazer com que a gente se posicione de alguma forma ou de outra. No capítulo 11 de Mateus, capítulo 11 de Mateus, capítulo 11 de Mateus, nós encontramos aqui o momento em que Jesus, ele responde a João Batista por conta de uma dúvida que toma conta do seu coração. Vamos contextualizar isso aqui. João Batista, ele, primo de Jesus, ele está pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Lá no coração de João Batista havia uma intenção de que o reino de Deus fosse implantado aqui nessa terra. Ele queria isso. Ele sonhava com isso. E ele pregava com todas as forças. Ele fazia com que as pessoas entendessem a necessidade que elas tinham de Jesus, que estaria chegando. E a declaração dele, de João 1:29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela é extremamente relevante para o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que ele pregava. E as multidões agora acompanham Jesus. João Batista, ele também diz assim: importa que ele cresça e que eu o quê? Diminua, não tem problema nenhum, o negócio é Jesus aparecer, o negócio é Jesus estar em evidência na vida das pessoas. Mas ele continua a sua vida religiosa, acompanhando também Jesus e colocando em prática aquilo que ele mesmo pregava, aquilo que ele mesmo acreditava. Mas você encontra agora esse homem, João Batista, no capítulo 11 de Mateus, ele está preso. Ele está preso. Eu não vou perguntar, mas se você já esteve numa situação parecida, você sabe que não é nada agradável, né? Eu quero dizer para vocês que eu já passei por isso, sabia? É verdade. Eu já passei por isso. Eu estava dirigindo um Campori
com todas as autorizações, e aí chega a polícia militar ambiental, com uma denúncia anônima mentirosa de que eu estava invadindo uma área de preservação ambiental, e eu, sem direito à defesa, fui levado preso. Só que não foi naquela circunstância, foi uma coisa bem amena. Mas aí as horas iam se passando, eu numa sala, e aí eu me levantei e fui até o detetive e falei assim, olha, eu estou com fome e eu vou ali rapidinho comprar um lanche e volto. Ele olhou para mim e ele falou assim, o senhor não está entendendo? O senhor está preso. Falei, tá bom. João Batista está ali e é extremamente desagradável a gente passar por situações como essa. E João Batista ele está ali na prisão e ele está querendo de todas as formas que Jesus chegue logo para resolver esse problema. E o tempo se encarrega de colocar no coração dele um monte de dúvidas, ao ponto de, ao ser visitado pelos seus discípulos, ele faz essa pergunta aqui, ele então coloca essa necessidade. Verso 2 do capítulo 11, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, e o pessoal empolgado, contando as coisas que eles estavam ali presenciando do ministério de Jesus recém-inaugurado, ele manda por seus discípulos perguntar-lhe, e poderia ser qualquer uma dúvida, mas ele revela aqui uma situação. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? O que ele revela nessa situação aí? Que aquele homem que havia pregado, que ele tinha toda aquela empolgação, um homem regrado, um homem que tinha toda uma vida certinha, que fez essa declaração maravilhosa, importa que ele cresça, que eu diminua, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele agora manifesta aos seus discípulos uma dúvida tremenda, por conta das circunstâncias. Será que Jesus é Jesus mesmo, ou temos que esperar um outro? Poderia ser qualquer coisa, e a gente poderia até justificá-lo, por conta dessa situação extremamente ruim, mas o que ele revela aqui para mim e para você é que ele mesmo tinha dúvida de que Jesus, a quem ele havia pregado há tanto tempo, se realmente Jesus era Jesus. É como se ele estivesse questionando toda a sua existência, tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia falado, todo o seu testemunho, toda a sua argumentação, envergonhado diante daquelas pessoas que ali estavam. Caramba, ele é tão poderoso, está fazendo um monte de coisa, por que ele não vem aqui resolver o meu problema? E aqueles discípulos vão até Jesus e perguntam isso para Jesus. E se Jesus, aquele Jesus, não era nada, o que tinha então João Batista? Nada. Não tinha nada. E a gente sabe que o evangelho sem Jesus é o quê? Uma igreja sem Jesus é o quê? Uma família sem Jesus é o quê? Um crente sem Jesus é o quê? Nada. E se Jesus, entendido por nós, não está presente, porque aquela dúvida era dele, não é nossa, não é minha. Mas a resposta de Jesus, ela é extremamente interessante. Verso 5, diz assim, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados,
os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Gente, cada uma dessas declarações de Jesus tem uma relevância extremamente significativa para o Evangelho. Cada uma, os cegos veem, os coxos andam. Tudo isso daqui tem uma demanda física, sim. Claro que tem uma demanda física, porque Jesus, ele curou um monte de gente. Ele curou cegos, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele fez os coxos andarem, ele fez o surdo ouvir, o mudo falar. Jesus fez tudo isso, a gente sabe muito bem. Só que a maneira como ele responde isso aqui para João Batista não era para tornar aquilo uma novidade, porque, se você se lembra bem, os discípulos de Jesus chegaram lá contando exatamente isso. E ele se impressionou com isso. Então, não havia nenhuma novidade dos discípulos retornarem lá para dizer, olha, os coxos andam. Poxa, mas vocês já me falaram isso. Só que a revelação disso tem mais do que uma dimensão material, aquilo que a gente precisa de imediato no sentido físico da nossa existência. Aqui há uma demanda espiritual. Espiritual. Quer ver um exemplo aqui dos cegos estão vendo? Por exemplo, Isaías 43, verso 8 diz assim, traze o povo que ainda que tem olhos é cego. Então, o problema deles não era destituídos da condição de ver. O problema deles não era esse. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego. E aí a gente lembra daquele ditado tão conhecido, o pior cego é o quê? É aquele que não quer o quê? Ver. E quantas vezes eu e você, em determinadas situações, e a gente conta uma vez, fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa não consegue entender. Tá bom, eu vou te explicar de novo. Tá bom, vou te explicar de novo. A vontade é a gente ir lá e abrir assim a cabeça da pessoa e colocar o negócio lá dentro logo. E a gente fica, como é que não está vendo o negócio? Como é que pode? Então, Jesus, ele está querendo ampliar, porque João Batista e nós precisamos entender que ele não veio aqui só para a satisfação das nossas necessidades materiais. A demanda é espiritual. A maior necessidade que eu tenho é essa. A maior necessidade que você tem é essa. E não se furte o direito e o privilégio de ter isso saciado hoje, em nome de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês hoje, para quando ele diz assim, os surdos ouvem. E já que a gente já sabe e entendeu que a demanda não é material só, ela é espiritual. Como que a gente pode entender isso hoje? Como que a gente pode trazer isso para nós hoje? Eu trouxe aqui uns slides. Eu escolhi o tema para esse nosso encontro aqui de vozes. Parece um pouco abstrato, mas é isso mesmo, é vozes. E nós estamos cercados aí dessas vozes, né? E isso é bem recente. Quanto tempo o brasileiro fica conectado na internet por dia? É uma maneira de dimensionar essas vozes que eu e você temos recebido. E eu fiz questão de trazer aí o print. Segundo o levantamento do Sortlist, o Brasil figura em segundo lugar no ranking
de países que mais gastam tempo na internet. O Brasil é o país que passa o segundo maior tempo online no mundo, ficando atrás apenas da Filipinas, de acordo com a calculadora interativa criada pelos especialistas do Sortlist. Segundo a empresa, o brasileiro gasta exatamente 10 horas e 8 minutos por dia na internet, o que equivale a 154 dias no ano. Já nas redes sociais, são 3 horas e 42 minutos por dia, equivalente a 56 dias por ano. Interessante isso, né? E aí está o ranking. E o Brasil ali em segundo lugar. E no Google, as pessoas também perguntam: quantos usuários da internet no mundo? Em 2022, nosso ano, a análise dos dados históricos mostra que, ao longo dos últimos 10 anos, o total de usuários da internet no mundo mais do que dobrou, partindo de 2,2 bilhões em 2012, o número cresceu em média 8,6% ao ano, até atingir agora, em 2022, isso é uma informação de agosto, então significa que hoje a gente tem mais 4,95 bilhões, e todos nós conectados à mercê de todas essas vozes. Esse assunto que Paulo apresentou lá, ele é extremamente relevante hoje também, e você vai ver várias pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido aí. Olha aí, quanta coisa. Livros estão sendo escritos. O fato é que eu e você estamos à mercê disso. E quando Jesus ele chega e faz essa declaração, os surdos estão ouvindo, o que é que eles estão ouvindo que eles não ouviam? É a pergunta. Porque se nós estamos construindo uma realidade em que estamos cercados de muitas vozes e de muitas influências, o que é que eles não ouviam? O que é que nós não estamos ouvindo dentro desse universo de tantas possibilidades? Então, essa é uma pergunta extremamente relevante, porque dentro desse contexto, como eu disse hoje, nada do que é dito não é intencional. Nada do que é dito não é intencional. Tudo o que é dito é intencional. E, de alguma forma ou outra, querendo chamar a minha atenção, a sua atenção, para que eu possa, nessa construção do tempo que a gente está vivendo, a gente se posicionar num polo que é a famosa aí polarização. E a gente, quase que sem defesa, porque na maioria das vezes, isso não é uma declaração objetiva do comportamento humano, mas extremamente subjetiva, que vem disfarçada de diferentes maneiras para persuadir você e eu a nos definirmos de alguma forma. Aí você pensa assim, mas o que tem a ver isso com religião, né? Que é o grande motivo que a gente se reúne aqui hoje. Qual que é que relevância isso tem para a religião? Toda. Toda. Porque religião é comportamento, é ou não é? E religião não tem nada a ver com relatividade. Religião tem tudo a ver com o quê? Com absoluto. O que eles precisavam ouvir se o problema não era material, era espiritual? O profeta Isaías, ele vai ajudar a gente
Isaías, no capítulo 59. Isaías, no capítulo 59. Isaías 59. Amém? A gente vai ler 2 versos aqui. O verso 1 e o verso 2. Que diz assim, olha. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida. Para que não possa o quê? Salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder o quê? Ouvir. Então a gente entende aqui que o problema não está onde? Lá. O problema não está lá. O problema não está lá. A mão do Senhor não está encolhida para nos salvar. Amém por isso. Amém por isso, porque a mão do Senhor se estende para nós nessa manhã aqui. A mão do Senhor não está encolhida e os seus ouvidos não estão surdos. O Senhor pode nos ouvir perfeitamente. Clame, ore, peça, suplique. O Senhor está pronto a nos ouvir. Essa semana eu visitei um amigo e ele me segredou uma coisa, que ele estava fazendo um culto lá com a família dele, e aí na oração que ele fazia, no culto, ele pediu a Deus que o time dele ganhasse. Aí quando terminou a oração, a esposa dele falou assim, você é um tremendo de um cara de pau, hein? Como que você pode aí pedir para Deus misturar o teu time aí na oração, poxa? A gente está fazendo o culto tão sério aqui. E ele falou assim, que olhou para ela e falou assim, poxa, mas eu vou pedir isso para quem? Eu vou pedir isso para quem? Eu tenho que pedir para o meu melhor amigo, para ele me dar uma força para o meu time ganhar. E eu falei assim, não é que você está certo mesmo? O Senhor está pronto a nos ouvir. Agora olha o verso 2. Mas as nossas... Eu sei que o pronome aí é outro, mas eu quero... É para mim isso aqui, é para você também, eu acho. Então, mas as nossas iniquidades... Você sabe o que é iniquidade? Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é uma vida de pecado. E pecado a gente sabe muito bem o que é. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que vos não ouça. Então, o problema não está lá, tá? O problema não está lá. O problema está aqui. Não é Deus que não me ouve. Deus, você está me ouvindo? Claro que eu estou. Mas o profeta Isaías aqui apresenta para nós, joga assim no nosso colo, as nossas iniquidades. Se você não tem esse problema, mas as minhas iniquidades me separam de Deus e fazem eu estar vivendo uma situação tão ruim, impedido de ouvir Deus. Impedido de ouvir Deus. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Uma vez, eu e a Ana, a gente estava lá no Rio de Janeiro, a gente foi tomar banho de mar, e a Natália e o Reinaldinho eram bem pequenininhos, e aí eu resolvi mergulhar, foi na Barra da Tijuca,
e aí segurei a mão deles, um de cada lado, ia só na espuma. Mas veio uma onda traiçoeira, forte, e aí ela pegou a gente e eu só consegui segurar a Natália. Soltei o Reinaldinho. E ele era o caçulinha, bem pequenininho. E aí, naquela hora, no meio daquela espuma, segurando só a Natália, eu falei, Deus, por favor, me ajuda. E quando eu consegui botar o pé no chão, eu passei a mão assim e consegui segurar o Reinaldinho. Eu falei, Ana, vamos embora para casa. Vamos embora para casa, não quero ficar mais aqui, não. E depois, considerando essa situação e outras também que a gente vive na condição de pai, de mãe, de educador, maior responsável, outra coisa qualquer, quando nós nos relacionamos assim com as pessoas, a gente quer ser ouvido, cuidado, atenção. E aí eu sentei com eles e criei um monte de estratégias, e uma delas é dizer assim, olha, vai haver situações em que o papai vai precisar dizer assim, para, e você tem que parar. Vai ter situações que eu vou dizer assim, corre, corre, você tem que correr. Retrocede, volta, vem cá, você vai ter que me atender. Porque titubear nessa situação, ou não me ouvir, vocês podem estar correndo o risco de perder a própria vida. E aí eu e você, em diferentes situações da vida, nos encontramos nessa experiência muito pessoal, mas que retrata a sua história também. Não ser ouvido, ser ignorado, é terrível. Estar com alguém que ignorou aquilo que você revelou com tanto amor, com tanta paciência, faz isso, não faz isso, cuida, não pode, dói, machuca. E a Bíblia diz aqui que as nossas iniquidades, elas impedem que nós ouçamos a manifestação de Deus. Diga lá para João Batista que os surdos estão ouvindo. Então, alguma coisa aconteceu para que isso pudesse se tornar uma realidade para eles, e precisa acontecer para que se torne uma realidade para mim e para você também, em nome de Jesus. No capítulo 43, a gente já citou, verso 8, traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Então, eles têm audição, eles podem ouvir, mas eles não estão ouvindo. Problema terrível. No capítulo 30 de Isaías, capítulo 30 de Isaías, capítulo 30, capítulo 30, verso 21. Quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, o que a Bíblia diz, gente? Os teus ouvidos, o quê? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Eu sei que eu não sou maluco, ou pelo menos ninguém disse que eu sou maluco. Mas eu ando ouvindo vozes, sabia? Você já ouviu vozes? Revelações de amor. Quando me desviei para a direita ou para a esquerda, o Senhor se manifesta a nós. Ei, psiu. Já aconteceu com você isso?
Já aconteceu? Ei, filho, filha. Não, 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 não. Você percebe que se há desvio para a direita ou para a esquerda, é porque essa pessoa tem convicção de que existe um caminho? Nós somos pessoas tão privilegiadas, sabe? Tão privilegiadas. Porque se tem uma coisa que nos iguala aqui, foi quando o Evangelho nos alcançou. Eu não estou dizendo a comunidade do Espaço Novo Tempo Piracicaba. Não estou dizendo igreja adventista do sétimo dia ou outra igreja. Estou falando do Evangelho. Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E aí um dia Jesus se apresenta através de uma pessoa, de um convite, de um lugar, de uma música, de um sorriso, de um abraço. E aí a gente decide assim, eu não quero mais viver sem isso na minha vida. E aí eu me esqueço das coisas que para trás ficam e faço o quê? E prossigo para o alvo. Mas aí o que aconteceu? Os desvios, né? Os desvios, direita, esquerda, né? E aí Deus é tão bom que Ele vem e... Ei, filho, filha, chega de desvios, chega de atalhos, chega disso. E louvado seja o nome de Jesus, porque se eu e você temos ouvido isso, estamos ouvindo isso, e ouvir é perceber, ouvir é sentir. E uma vez que eu ouço, isso demanda de mim uma resposta. Então, louvado seja o nome de Jesus, porque nós estamos conscientes de que as nossas iniquidades fazem com que nós não ouçamos a Deus, mas mesmo que um leve sussurro que eu e você estejamos ouvindo agora, ele é tão suficientemente capaz de trazer-me de volta ao caminho, para que todos saibam que esse surdo aqui ouviu. O problema não é dele, o problema é meu. E eu quero ouvir hoje, eu quero ouvir amanhã, eu quero ouvir sempre, eu quero. Davi, ele orou no Salmo 119, Senhor, desvenda os meus olhos, eu oraria hoje, Senhor, desvenda os meus ouvidos, aguça os meus sentidos da audição, para que eu possa perceber todo dia, toda hora, nesse mundo de tantas vozes, de tanta polarização, que eu possa discernir a tua voz. Porque as ovelhas, elas sabem muito bem qual é a voz do seu o quê? Do seu pastor. Interessante que no argumento bíblico, para um apelo presente, contínuo, ele sempre está dizendo assim, se hoje, o quê? Ouvires o quê? A minha voz. É todo dia, é toda hora. Por quê? Porque ele todo dia, toda hora ele está falando. Ei, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. A demanda é entender, é se emocionar com isso, é viver isso. É distinguir. Não interessa quantas vozes. Interessante é entender a voz dele. Se desviares para a direita ou para a esquerda. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5.
1 Tessalonicenses, no capítulo 5, num contexto que é muito presente à nossa realidade. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, você vai ver aí em cima, como subtítulo, você vai ver aí, a vinda do Senhor é certa, mas ela é também o que, igreja? Repentina. Você sabe o que é repentina? Que pode acontecer quando? Agora. Então, forçou aí, pastor? Não forcei nada. É o texto bíblico com relevância para aqueles que estão vivendo às margens do maior dos acontecimentos da história, a segunda vinda de Jesus. E ele vai falando um monte de coisas aqui. E aí, dentre esses conselhos para aqueles que estão vivendo esse tempo, ele diz assim, olha, verso 15: evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, regozijai-vos sempre, legal, orai sem cessar. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E o verso 19, gente, o que diz? Não apagues ou apagueis o Espírito. Você sabe o que isso significa? Apagar o Espírito. Você sabe o que significa isso? No capítulo 12 de Mateus, a gente vai entender isso. A gente vai sair daqui em nome de Jesus entendendo isso. Capítulo 12 de Mateus. Verso 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será o quê? Perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, você sabe quem é o Filho do Homem? Se alguém proferir alguma palavra contra o próprio Cristo, isso lhe será o quê? Perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no quê? Por vir. Você entende isso daqui? E você é capaz, entenda, você pode falar qualquer palavra contra Jesus. Você pode chegar aqui, você pode xingar o palavrão mais feio que você conhece. Você pode blasfemar. Ele vai olhar para você, tá bom, pode, vai falando, vai, eu vou te perdoar. Você pode ir no lugar mais distante, mais pecaminoso que existe nesse mundo. Ele vai olhar para você, eu vou te buscar. Não tem problema, eu vou te buscar. Você pode usar qualquer coisa nociva ao seu corpo. Você pode se escravizar nela. Ele vai te buscar. Ele é capaz de perdoar aquele que o crucificou, que o transpassou com uma lança. Ele é capaz de perdoar aquele que esfregou aquela esponja embebecida em vinagre na sua boca, que era o papel higiênico da época. Ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de perdoar qualquer pecado que você tenha feito, que tornou-se público, aquele que é o mais escondido. Ele é capaz de perdoar. Você pode fazer qualquer coisa, Ele vai buscar. Porque Ele morreu por todos os nossos pecados. Acredite, todos os meus pecados. Eu não vou perder a minha salvação por causa dos meus pecados.
por todos aqueles que já cometi, ou talvez que ainda venha cometer, eu não vou perder a minha salvação por isso. Mas o Senhor está me revelando aqui que o pecado contra o Espírito Santo, nem aqui, nem no porvir, eu encontrarei o perdão. Porque eu preciso entender isso daqui. Porque o pecado contra o Espírito Santo, igreja, não é um ato. Não é um ato. O pecado contra o Espírito Santo é um estado pecaminoso do ser humano, que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Deixo-vos o Consolador, e Ele vos convencerá do quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Aí você mora lá num lugar, passa muita gente acelerando a moto, carros em alta velocidade, as pessoas comemorando o gol do seu time, as pessoas usando a sua música e ouvindo em alto decibéis. E por incrível que pareça, eu e você nos acostumamos com isso. Aquilo que incomodava tanto não nos incomoda mais. Parece apenas um sussurro de uma criança. E aí o Espírito Santo veio e falou uma vez, ele gritou, não, para, não faz, não vai. E eu fui, eu não ouvi, e continuou, e continuou, e continuou, e continuou. Ei, traz aquele que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Pode uma pessoa viver uma situação dessa dentro da igreja? Está aí a história de João Batista. Está aí a história de Judas, que quando Jesus faz aquela declaração, ei, um dentre vós que come aqui comigo me trairá. Porventura sou eu? Perguntou também Judas. Ei, igreja, ei, jovem, ei, família, ei, pastor, ei, todo mundo, ainda que de uma forma quase que imperceptível, mas por favor, se agarre, porque hoje se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso o quê? O coração. Você sabe o quanto isso é relevante para você. Você sabe. Quando as nossas conveniências substituem o absoluto das revelações do Senhor, que poderia, depois de ter morrido, como Pilatos lavado as mãos, dizendo, já fiz a minha parte, agora é contigo, se vira. Continua insistentemente, através da natureza, através da profecia, através da sua palavra, através dos fenômenos, usou uma mula, usou uma menina lá prisioneira na Síria, usou um jovem lá em Babilônia, um outro lá no Egito. Por quê? Porque Deus quer falar, quer ser ouvido e não ignorado. E diante de tantas vozes que se revelam, qual vai ser a minha resposta? Ou você vai continuar essa vida de crente, esse crente frio, indiferente, inconsequente, essa religião vazia? Deus está lá, na estante da minha vida, mas no meu coração existem outras coisas. Por favor, igreja, não apagueis o Espírito. Não deixe ele se apagar. Porque vai existir um dia que nós vamos invocar, nós vamos buscar. Então esse momento tem que ser quando? Quando tem que ser esse momento, igreja?
esse momento tem que ser agora. E olha, qual é a relevância da palavra de Deus na minha vida? Você sabe muito bem que quando Jesus curou o surdo, ele não apenas passou a ouvir, mas imediatamente ele passou a fazer o quê? A falar. Então você precisa evidenciar que você ouviu. Você precisa. Para minha mãe, a frase se resumia assim: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Junte-se aos bons e serás um deles. Junte-se aos maus, pior do que eles. Não é nem a direita nem a esquerda, não é um lado ou outro. Ei, é Jesus. Quem vai fazer a diferença é Jesus. Pergunto para você, você está ouvindo Jesus agora? Você está ouvindo Jesus? Você quer abrir espaço para Deus na sua vida? Você quer viver esse evangelho eterno? Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor veio falar para nós nessa manhã. E obrigado porque a gente está te ouvindo.